Paz do Senhor para todos. Estamos aqui na live. Vamos começar aí, né? Uma mensagem aí da parte do Senhor. Vamos esperar o povo entrar aí, né? Você que não é inscrito no nosso canal, eu já vou deixar uma dica para você. Se inscreve no nosso canal. Temos um canal de pregação aí no YouTube. Você acessa, você coloca Kevin França. Se inscreve para receber os vídeos, as mensagens da parte do Senhor, para que Deus venha de verdade abençoar a tua vida, abençoar a tua história, abençoar todos da tua família, para a glória do Senhor, né? Estamos aqui com Paulo, a paz do Senhor, glória a Deus, amém. Está aí, né? Acompanhando a gente aí na live, para a glória do Senhor. Prazer imenso estar com vocês. Vamos esperar mais um pouquinho para as pessoas também, né, receber da parte do Senhor, né? Hoje o Senhor tem uma palavra para a gente. Hoje o Senhor vai falar fortemente ao nosso coração, né? Quero lhe dizer que a história não está perdida. Amém, Pai do Senhor. Alessandro Nogueira, glória a Deus. Amém, profeta. É um prazer aí estar junto com vocês aí também, viu? Para a glória do Senhor. Paulo Mancilha, louvado seja Deus. Hoje o Senhor tem algo preparado para a gente, né? Tenho orado, tenho apresentado, e eu quero falar dessa mensagem bem objetiva. Quero falar um pouco sobre chamado, né? Quando Deus chama, por que Deus chama, para que Deus chamou. E o tema dessa mensagem, dessa live, será achados para fazer missões. Achados para fazer missões. Vamos estar aguardando aí algumas pessoas ainda entrarem, né? Começamos agora. Faz 3 minutinhos, para a glória de Deus. E tudo coopera, né, irmãos? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Livro 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o versículo de número 24. Diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aqui eu vejo um chamado de Deus. Aqui eu vejo um chamado de Deus na vida da igreja de Tessalonicense. Aqui eu vejo Paulo dizendo que fiel foi Deus que chamou eles para uma obra. Fiel foi Deus que convocou todos para uma obra. E quando se fala em chamado, o meu coração fica alegre, porque a Bíblia diz que Deus, Ele sempre está à procura de um novo coração. Se a gente for sair dessa passagem aqui, formos de verdade olhar bem para o Gênesis, quando Deus criou tudo, quando Adão e Eva pecou, o Senhor, por ser um Deus misericordioso, Ele vai atrás de Adão e Ele procura Adão. Gênesis 3:9. Adão, onde estás? Deus está procurando. Adão, onde estás? Quando eu olho para o Gênesis capítulo de número 6, quando o gênero humano, quando todos estão corrompidos de verdade, ali Deus traz uma promessa para Noé
E ali Deus acha graça em Noé. Novamente Deus vai destruir tudo, mas a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Novamente Deus está procurando um coração e achou Noé. Sabe, quando eu olho de verdade para Jeremias capítulo de número 5, quando o Senhor vai dizer ao profeta: procura, dá voltas às ruas de Jerusalém e procura alguém que faça a minha vontade. Novamente Deus está procurando um coração para que alguém faça de verdade a sua vontade. Livro do profeta Ezequiel. O Senhor falou com o profeta Ezequiel, capítulo de número 22, o versículo 30. E busque para mim alguém que tampe as brechas. Olha que coisa linda, novamente Deus está à procura de alguém para fazer a sua vontade. Novamente Deus está à procura de alguém para de verdade executar uma missão, uma tarefa. Quantos não lembram Isaías capítulo 6, verso 8, quando o Senhor vai dizer: quem enviarei? Quem enviarei? É uma pergunta. E quem que há de ir por nós? O profeta de verdade está disponível a se envolver naquilo que Deus está chamando. Será que você está disponível a viver aquilo que o Senhor te prometeu? Será que de verdade você está disponível? Você está pronto, preparado? Será que você está convicto para viver aquilo que Deus está de verdade preparando para você, te chamando? E ali o profeta vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe, irmãos, não existe missões difíceis, não existe tarefas impossíveis. O que existe são decisões erradas, e Deus quer que você tome uma decisão para com o chamado. Primeiro, Deus procura. Ainda nessa passagem, olha que coisa linda, João capítulo número 4, Jesus vai dizer: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais assim que o possam adorar. Novamente, agora é Cristo dizendo que o Pai está procurando alguém que seja de verdade um adorador por excelência. Escute isso e leve isso para a sua vida. Amados, chamado de Deus é privilégio. Para se envolver no chamado, tem que aceitar o que o chamado traz, o que o chamado de verdade vai estar disponível para você. Quando eu vejo Deus procurando pessoas para a missão, para a obra, Jesus disse que grande é a seara, mas poucos os ceifeiros. São poucos os que de verdade alcançaram chamado do ministério. Marcos capítulo 3, o Senhor chama os 12 discípulos. Marcos 3, 12 em diante, Jesus chama os discípulos. Quantos não lembram ainda em Mateus capítulo 9, verso 9, que Jesus agora chama, procura novamente alguém, encontra Levi. Eu quero lhe dizer uma coisa. Primeiro, Deus procura. Segundo, Deus chama. Terceiro, Deus seleciona. Vou repetir isso. Primeiro, Deus te achou, Ele te procurou. Segundo, Jesus te selecionou para uma obra. Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, o Espírito de Deus separa Saulo e Barnabé. Selecionou Saulo e Barnabé para uma obra. Gênesis capítulo 12, o Senhor separa Abraão para viver uma nova história, para viver uma história de fé. Quantos ainda não lembram Jeremias capítulo 1, verso 5, quando Deus chama o profeta para ser cidade forte, para ser muro levantado, para ser torre erguida no meio de Jerusalém? E quantos não lembram ainda que o Senhor separa Isaías para uma obra? E quantos não lembram que Deus separa Davi para guerrear?
Deus tem os seus meios para trabalhar. Te procurou, te achou, te selecionou. Após esses passos, você que me escuta, após entender que Deus procura, que Deus chama, que Deus separa, é o tempo de Deus capacitar. Eu vou repetir para você pegar a mensagem completa. Primeiro, Deus procura, que eu citei diversos versículos. Segundo, Deus separa, seleciona. Depois que Deus seleciona, agora é tempo de Deus te capacitar. Quantos não lembram que Deus capacitou Moisés dentro do Egito? Não foi fora, foi dentro do Egito. Como assim, irmão? Como assim, missionário? Como assim, pregador? Quando Deus chama, Deus sempre cria situação que é para te capacitar para a guerra. Quantos não lembram que de verdade Jesus chama Pedro para de verdade ter uma experiência em cima das águas e ter um equilíbrio sobre o mar? Ora, se Deus fosse de verdade dar experiência aos discípulos só na mesa, nada aconteceria. Se de verdade Jesus fosse só trazer experiência quando tivesse tudo na calmaria, que amadurecimento os discípulos tinham? Mas Jesus chamou eles para o alto mar. Ali Deus estava capacitando cada um dos discípulos. Ali Deus estava criando situação para trazer uma providência. Deus ainda capacita. Quantos não lembram que o Senhor capacitou Paulo de Tarso, para falar a verdade, para uma obra? Saulo de Tarso, quando foi convertido de verdade, o Senhor trouxe ele para a obra, permitiu Saulo de Tarso, que depois foi Paulo, o apóstolo, passar 14 anos se preparando, buscando, orando, se envolvendo na letra, se envolvendo na palavra, capacitando Paulo para uma obra lá fora, para um chamado. Deus ainda capacita. Ele chama, escolhe, seleciona e capacita. Quer continuar nessa mensagem? Eu acho lindo o trabalhar de Deus, porque depois que o Senhor capacita, é hora de Deus agir. E quando fala de Deus agir na história, Deus sempre vai agir na tua história, de verdade, de uma forma estranha. Eu vou repetir isso, você que me escuta aí. Deus, quando Ele vai agir na história, quando Ele está agindo na história, Ele age na história de uma forma diferente. Ele nunca vai agir no teu tempo, Ele nunca vai fazer da tua maneira, Ele nunca vai permitir do teu gosto. Deus sempre vai fazer as coisas ao contrário. Como assim? Vou dar alguns exemplos. Sabe, quando Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito, o povo é tirado do Egito, só que Deus trouxe a providência para o povo quando o povo estava dentro do deserto. Quando Israel está no deserto, foi ali que Deus de verdade fez com que Moisés tocasse na rocha, saísse água e permitiu pão para que o povo comesse. Ora, Deus é aquele que sustenta no meio da crise. Deus é aquele que, porque te chamou, vai cumprir na tua vida em meio à crise. Imagina se Deus de verdade fosse criar, fosse fazer, fosse agir quando tivesse dando tudo certo. Ora, alguém de fora ia dizer: ah, tá dando tudo certo, isso foi alguém que ajudou, isso foi um amigo, isso é por conta do recurso que ele tem, isso é por conta do recurso que ela tem, isso é por conta do emprego que ele tem, isso é por conta do dinheiro que ele possuiu. Mas Deus, ele vai agir quando estiver dando tudo errado. É no meio da crise. Foi lá no deserto que o Senhor, o Deus de Moisés, de verdade, foi que trouxe uma providência, foi que sustentou todo o povo de Israel em meio ao deserto. Deus é aquele que trabalha de uma forma que a gente não compreende, que a gente não entende. Esse de verdade é o chamado que Deus tem. Deus chama, mas sustenta. Deus chama,
chama, mas promete. Deus chama, mas se responsabiliza. Deus chama porque a história dele, se ele chamou, ele sabe trabalhar na história. Deus é aquele que permite a chuva vir, mas também permite a tempestade se acalmar. Jesus é aquele que te chama para desafios, mas também te dá o livramento. Pega que é profético. Jesus é aquele que te chama para uma guerra, mas te dá as armas para você guerrear. Oh glória! Jesus é aquele que te chama de verdade para guerrear com grandes reis, mas é aquele que vai te dizer: estarei contigo no início ao fim. Deixa eu lhe dar uma palavra da parte de Deus. Você precisa repetir o que funcionou. Você precisa repetir o que está funcionando. Deus está permitindo você escutar essa live, você vir até o meu recado para te dizer: filho, filha, foi eu quem te chamei para uma obra, foi eu quem te separei, te selecionei para fazer missões. Porque, irmãos, olha para cá por gentileza, vê que coisa tremenda. A gente lutar nossas guerras é bom, lutar nossas lutas é ótimo, fazer para a gente mesmo é maravilha, sensacional. A gente se envolver nas nossas próprias guerras. Difícil é lutar as guerras do Senhor. Deus quer que você lute as guerras do Senhor. Deus quer que você lute, faça pela obra também. Deus quer que você se envolva. Deus quer que através da tua vida, vidas sejam salvas, transformadas. Porque Ele tem colocado a semente na tua boca. Ele tem colocado a certeza no teu coração. Ele tem firmado os teus pés. Efésios 6:10, as armaduras do Senhor. Você está revestido com as armaduras de Deus. Então temer o quê? Desistir para quê? Retroceder para quê? Para que voltar? Para que olhar para trás? Para que ter medo? Se muitas vezes o medo é psicológico e na maioria das vezes o vento só traz... Na maioria das vezes o vento, para falar a verdade, é algo passageiro. Vai passar. O que você está passando é passageiro. A tempestade não pode durar para sempre. O problema não pode ficar para sempre. As pedradas não ficam para sempre. Um dia Deus tira do caminho. Quem tem chamado é privilegiado. Quem tem chamado passa por lutas, mas recebe vitória. Vou repetir isso. Quem leva o chamado de Deus a sério passa por cada dificuldade, passa por cada pedrada, passa por cada afronta, mas recebe vitória, é honrado, é privilegiado. Deus, Ele nomeia o teu nome. Provérbios 22, verso 1. Melhor ter um bom nome do que o ouro e a prata. Melhor é ser servo. Melhor é ser chamado o pregador, a serva, o servo do Deus vivo. Deus está te chamando. Eu te chamei para servir. Não murmure, não reclame. Aceita o chamado. Deus quer te usar lá fora. Deus quer te usar tanto dentro da tua casa como fora da casa. Deus quer te usar tanto dentro da missão como fora da missão também. O Senhor quer te usar tanto dentro do Egito como fora do Egito. Deus quer te usar tanto de manhã como à noite. Jesus quer te usar tanto na parte externa como na parte interna. Jesus é aquele que quer te usar tanto para um pobre como para um rico. Deus está dizendo: eu tenho esse chamado contigo. Lembra de Jonas? Vai, Jonas, para Nínive. Deus sabe por que te chamou. E detalhe, o Espírito de Deus conhece todo o teu corpo, o limite até onde você aguenta. Ele te conhece, mas a palavra diz que Deus não dá um fardo até onde você pode suportar. Deus está procurando homens e mulheres que façam a vontade dele com amor, com carinho, que seja diferente. Que não seja mais um na multidão, mas que seja alguém diferente na multidão. Deus está procurando homens e mulheres guerreiros que levem sobre seu corpo as marcas da cruz. Paulo escrevendo, ele vai dizer: e levo comigo dentro do meu corpo as marcas da cruz. Deus procura homens e mulheres, jovens, que levem um choro, mas um choro que foi chorado pela obra,
que leve uma convicção, que leve uma certeza, mas uma certeza feita para a obra. Deus procura homens e mulheres assim, que sejam Daniel da vida, alguém diferente, que seja diferente dentro da Babilônia. Deus procura homens e mulheres que sejam como Elias, que confronte os profetas de Baal, que não tenha medo, que saia para fora da caverna, que volte ao caminho, ainda tem história. Deus procura homens e mulheres assim. Deus procura pessoas como Salomão, que tenha a sabedoria para ajudar o povo lá fora. O povo está perecendo, o povo está vivendo de verdade com a maior afronta, o povo está vivendo o povo está vivendo com o maior medo por conta do corona, por conta da pandemia, mas Deus quer te dar essa sabedoria. Deus quer que você de verdade tenha a convicção que Ele ainda controla em cima, permite embaixo, controla em cima, Ele não perde o controle. Deus procura homens e mulheres que sejam como Davi, que estava cuidando da ovelha, e chegou Samuel para dizer para ele: para de cuidar da ovelha, porque quem cuida da ovelha está cuidando para o homem. Quem está cuidando da ovelha está cuidando para o homem, está fazendo para o homem. É hora de você vir agora cuidar das coisas do Senhor. Davi foi chamado para a casa de Jessé, deixou de cuidar de ovelhas para cuidar das coisas do Senhor. Deus está dizendo: eu estou te chamando para uma obra. Para de cuidar mais das tuas coisas, para de cuidar mais das coisas que não levam a lugar nenhum. Para de se preocupar porque o dinheiro não chegou, para de se preocupar porque a casa está assim, porque esse mês não conseguiu pagar tal dívida. Para de se preocupar porque não vai dar certo, porque teu filho está na droga, porque tua filha está, porque aquele negócio não deu certo, porque a porta fechou, porque você está se preocupando muito. Deus está dizendo: parou, parou. Ei filho, ei filha, Deus está te chamando para aquietar o teu coração. Deus quer que você saiba uma coisa: tudo que você precisa está dentro de Jesus. A água, o sustento, a vida eterna, o preparo, o livramento, a mão poderosa dele. Ei, filho, filha, você que me escuta, para, Deus está te chamando. Faz a obra. Cuida das coisas do Senhor, que Deus vai cuidar daquilo que você nunca pensou em um dia resolver. Lembra quando teve uma crise na época dos juízes e o Senhor disse a Gideão: Gideão, vai nessa tua força, vai nessa tua força. Gideão estava escondido, malhando trigo por conta da crise, mas o Senhor disse: precisa ter medo, mas não, viu, Gideão? Ô Glória, você que me escuta aí, precisa ter medo, mas não, Gideão. Eu estou te chamando. Ô Glória, que coisa tremenda. Depois que Deus chama, acabou-se o medo. Depois que Jesus entra na história, acabou-se o medo. Depois que Jesus entra no chamado, acabou-se o medo. Por que, pregador? Por que acabou-se o medo? Porque a história agora é dele, o jeito que faz agora é ele vai fazer da forma dele, é ele que vai te chamar na melhor forma, é Ele que vai sustentar as melhores coisas, é Ele que vai mostrar para muitos que Ele teve esse chamado contigo. Escute, quieta teu coração. Gideão, vai nessa tua força. Deus apenas está dizendo: vai nessa tua força. Chegou o tempo de você despertar para a obra. É necessário. Você não vai agradar todo mundo. Não se esqueça, você vai viver o chamado, mas não vai agradar todo mundo. Você vai viver o que Deus quer, mas não vai agradar todo mundo. Você vai viver de verdade aquilo que Deus preparou para você, sabendo que você não vai agradar todo mundo. Mas o que importa é você agradar o Rei. O que importa é você agradar a majestade real que até hoje te sustenta. 1 Samuel 7,12. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Murmuramos pelo que não temos e deixamos de agradecer pelo que já temos. Agradeça pela coroa, pela salvação, pela cruz, pelo propósito, pelo chamado. Deus te chama. Ei, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Salmo 27, Senhor é minha luz, de quem temerei? Temer o quê? Deus quer que você dê a volta por cima. A pandemia fechou muita coisa, mas o céu não fechou. Tudo fechou, menos o céu. Eu quero repetir isso aqui. Tudo fechou, menos o céu.
Ainda tem sustento vindo do céu para a terra, para a tua vida. Vou repetir isso aqui. Ainda tem resposta do céu para a terra, para a tua história. Da criação até a cruz, Deus nunca falhou. Vou repetir. Da criação até a cruz, Deus nunca falhou. Do batismo de Jesus até a cruz, Deus nunca falhou. Do batismo de Jesus até a cruz, Ele não falhou. Ele não vai falhar com você. Foi necessário Deus levar José para o Egito, porque no Egito tinha soldado, no Egito estava Faraó, no Egito tinha tudo, só não tinha profeta. Deus estava dizendo, eu preciso deixar alguém aqui como profeta. Oh glória! Deus está dizendo, eu preciso levantar você como coluna. Vou repetir isso, eu preciso levantar você como coluna. Tinha tanta coisa na Babilônia, só não tinha um Daniel. Aí Daniel foi teletransportado, porque Deus queria dizer, eu preciso levantar alguém aqui na Babilônia como Daniel. Eu preciso levantar uma coluna aqui nessa Babilônia. Levantou Daniel. Ei, Deus está dizendo, levantei você na sua casa. Eu levantei você como coluna. Levantei você como torre. E quando Deus levanta, ninguém faz cair. Ninguém derruba. Deus está te chamando para uma obra. Não tenha medo. Se envolva. Acredita, tira a preocupação do coração, da mente, dos olhos. Deus é aquele que quer que você dê mais espaço para Ele trabalhar na tua vida. Seja como Eliseu, que deu continuidade ao ministério de Elias. Seja como Abraão, foi separado em meio à fé, foi até o fim, sem ver a terra, sem ver a promessa, sem ver Deus, mas pela fé foi imputado essa justiça na vida de Abraão. Deus está dizendo, é pela fé, filho, é pela fé, filha, filho, é pela fé. Tudo pode sair da tua vida, menos a fé. Vai, o diabo tirou tudo de Jó, menos a fé. Não perca a fé não, deita, cai, rola, mas não perde a fé não. Esse é o verdadeiro chamado que Deus tem na tua vida. Amém? Que você possa de verdade receber essa palavra tão impactante, né? Que você possa de verdade entender que quando Deus chama, Ele sustenta de uma forma diferente. Que quando Deus chama, não precisa ter medo, que o medo acabou, porque Ele entrou na história. Que você de verdade saiba que você é escolhido antes do ventre, não é no ventre, é antes do ventre. Saiba que você foi selecionado não na terra, mas já nos céus. Deus te chamou, Deus te selecionou. E eu espero na próxima live aí você estar comigo, para a glória de Deus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Kev França com Y, tá bom? K-E-V-Y, Kev França. Vai aparecer lá, você se inscreve, compartilha essa live. Bora alcançar vidas, almas para Jesus. Seja profeta, seja diferente. Deus, Ele conta com você. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Quero agradecer a todos que estão comigo, para a glória de Deus. Deus abençoe e até a próxima live, se assim Papai do Céu permitir, em nome de Jesus. Seja impactado e receba para a glória do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.